Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do módulo de História de Israel. Até aqui nós temos procurado compreender um pouco sobre como essa nação se formou e qual a relação da formação da nação de Israel com a nossa própria religiosidade, com a nossa própria fé, com tudo aquilo que nos é ensinado no Novo Testamento e que compõe todo o conjunto de nossas crenças ou de nossa esperança, de nossa fé, de nosso conhecimento. Até aqui, portanto, o que nós temos procurado conhecer é um pouco sobre como o próprio Deus, ao se revelar ao seu povo, quis que esse povo conhecesse a sua história e uma vez eles tendo conhecido a sua própria história, o próprio Deus fez com que eles então soubessem que o caráter desse Deus que se revela é o caráter que se espera desse povo, a quem esse caráter é revelado. Portanto, não é apenas uma aula de história que Deus dá ao seu povo, não é apenas uma comunicação pura e simples de onde esse povo veio e para onde esse povo vai. Muito mais do que isso, o que nós encontramos na revelação do nosso Deus ao seu povo é um Deus que se revela a um grupo de eleitos, um grupo de pessoas eleitas, a fim de que essas pessoas soubessem de onde foram tiradas, para onde estão indo, um pouco da sua história passada, o que Deus queria mudar no presente, no que Deus queria que eles se tornassem no futuro, e ao revelar essa história de Israel, a história do seu próprio povo, ele se auto-revela o seu próprio caráter, com o objetivo de imprimir este caráter na vida de cada um no seu povo. Ele tentou, num primeiro momento, fazer isso de um modo especial na vida dos reis, e aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história de alguns deles, mas nós vimos também que esse propósito não vingou justamente por conta da idolatria, por conta da promiscuidade, por conta de uma série de outros pecados que podem ser percebidos na vida desses reis. Portanto, os cativeiros, os períodos de escravidão e outros períodos de grande sofrimento pelos quais o povo passou, só passou justamente pelo fato deles terem desrespeitado a palavra desse Deus, terem desconsiderado ou se desinteressado de um modo especial com o caráter desse Deus revelado na história desse Deus para esse povo. Portanto, quando a gente estuda a história de Israel, a gente tem que ter em mente isso. A gente tem que ter em mente que o conhecer da história de Israel é um conhecer da história de Deus, no seguinte sentido, no sentido de que ali ele está se revelando. E ao se revelar ao seu povo, ele pretende mostrar algo sobre o seu próprio caráter que ele espera ver impresso em nossas vidas também. Bem, nessa última aula, como já vem anunciando, nós estudaremos um pouco sobre o período do judaísmo do segundo livro. Lá no começo do nosso módulo, na primeira aula, e ao longo das aulas eu falei de algumas literaturas a respeito desse período e que você pode se valer se quiser ter um conhecimento um pouco mais profundo a respeito desse assunto. Existem muitos materiais, a Vida Nova, cheia de publicações, e mesmo a Fiel tem publicado alguns materiais, além de outras editoras também, relacionados a esse período, e eu recomendo que você conheça e estude um pouco mais, porque de fato há muito sendo escrito e apresentado. Eu gostaria de usar nessa aula um material que já não é editado há bastante tempo. Eu tenho ele aqui no meu iPad, eu vou mostrar para vocês a imagem dele, a introdução ao Novo Testamento do Brodus David Hale, que é esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que dá para vocês verem daí, não é? Introdução ao estudo do Novo Testamento do Brodus David Hale, publicado pela JUEP. Você vai encontrar esse material aqui em vários sebos virtuais, em vários outros lugares pela internet. E nesse material é feita uma introdução bastante interessante a respeito desse período, no capítulo 1 ainda dessa introdução, quando o autor trata do fundo histórico do Novo Testamento, e ele vai abordar justamente essas questões relacionadas ao período do judaísmo do Segundo Templo. Já introduzindo o tema, existem outros nomes que são dados para esse período chamado de judaísmo do Segundo Templo. Normalmente as pessoas não o chamam assim. Normalmente as pessoas chamam esse período de período intertestamentário ou período interbíblico. Isso porque é o período que compõe justamente esses anos, esses séculos, não é? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Tudo que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Trata-se justamente das histórias e da história do povo de Israel, mas das histórias também envolvendo os outros povos, justamente desse intervalo de
tempo, né, desse período entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas Bíblias mais antigas, talvez vocês tenham algumas dessas em sua casa, se vocês tiverem Bíblias antigas em casa, depois vocês dão uma consultada. Era muito comum no passado as sociedades bíblicas ou as imprensas bíblicas deixarem 4 folhas em branco no meio da Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando acaba ali Malaquias, acabou o Antigo Testamento. E aí então você tinha 4 folhas em branco e aí começava o Novo Testamento. E num primeiro momento a impressão que eu tinha quando via isso, logo após a minha conversão, há 20 e poucos anos atrás, era de que era uma espécie de intervalo, né? Quebrou o antigo, agora começou o novo. Quebrou no sentido de acabou aqui, não é? Então nós vamos começar um outro livro, digamos assim, um outro período. Então, nessa nova fase, nesse novo período, a gente precisa ter um intervalo aqui, um break, não é? Mas, na verdade, não. O que essas sociedades bíblicas pretendiam era comunicar um período de silêncio revelacional. Ou seja, eram 4 folhas simbolizando os 400 anos de suposto silêncio em que Deus não se revelou. Não há livros inspirados, não há profetas, não há revelações tais como nós as vemos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento no período apostólico. Embora a coisa não foi bem assim, mas essa é uma outra história para um outro momento. Mas o que a gente encontra então são esses aproximadamente 400 anos de intervalo. E nesses 400 anos de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, que são esses 400 anos de silêncio, você tem algumas pessoas que o chamam de período interbíblico ou período intertestamentário. Interbíblico porque fica no meio da Bíblia, ou intertestamentário porque fica no meio dos 2 testamentos. Mas o nome correto, ou pelo menos o nome a rigor, que vários teólogos bíblicos têm usado, é justamente o termo judaísmo de segundo templo, ou do segundo templo. E a razão pela qual as pessoas o chamam dessa maneira é porque foi justamente nesse período que o segundo templo em Jerusalém foi construído. Aquele templo de Zorobabel, sobre o qual eu mencionei para vocês nas nossas 2 últimas aulas, pelo menos, né? Quando o povo retorna da Babilônia e aí eles encontram as ruínas do templo de Jerusalém e eles se põem a reconstruir o templo em Jerusalém. Então, nessa reconstrução, Zorobabel era o líder ali, junto com o sumo sacerdote Josué, mas dentro da liderança real, digamos assim, de Zorobabel, assim como nós temos o Templo de Salomão, por ser ele a liderança real, agora é conhecido como Templo de Zorobabel. Zorobabel que significa gerado na Babilônia, ou gerado em Babel. E aí, então, esse judaísmo do segundo templo trata de tudo aquilo que aconteceu entre os judeus a partir da construção do segundo templo, que existiu até o ano 70 depois de Cristo. Depois de Cristo, quando ele foi destruído pelo general Tito, para nunca mais existir novamente. Até hoje os judeus não têm um terceiro templo, né? O templo não foi reconstruído lá em Jerusalém ainda, porque justamente no lugar onde o templo deve ser construído, existe uma mesquita, que é aquela mesquita de cúpula dourada, a mesquita de Omar, que fica lá em Jerusalém. Lembra daquela imagem famosa, uma cúpula dourada lá em Jerusalém, que é o terceiro lugar, se eu não estiver enganado, mais sagrado para os muçulmanos no mundo. Então, essa é a razão pela qual os judeus não têm um terceiro templo, eles não reconstruíram o templo, não voltaram a realizar sacrifícios de animais, etc., porque o lugar exato é aquele lá. E a única coisa que sobrou, o único espaço que sobrou para eles lá em Jerusalém, do antigo templo, do lugar que Deus prescreveu que tinha que ser ali, foi um muro de arrimo, foi uma parede que eles chamam de Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado para o judaísmo presente no mundo, para onde muitas pessoas peregrinam para poder tocar e fazer as suas orações. Portanto, quando nós falamos de judaísmo do segundo templo, é desse período que vai desde o cativeiro babilônico, o retorno e a construção do segundo templo na época de Zorobabel, até a destruição desse templo no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus acabam sendo dispersos pelo mundo e acaba com toda essa questão de fariseu, saduceu, essênio, escriba, sacerdote. Não existe mais nada disso. Agora é todo mundo refugiado, cada um, aqueles que não morreram. Quem sobreviveu acabou sendo espalhado pelo mundo e estavam por aí, até que, né, no começo do século passado, quase meados do século passado, século XX, por determinação da ONU, após o final da Segunda Guerra Mundial,
a nação de Israel, o povo de Israel voltou para sua terra e voltou a habitar naquele território, não é? Mas ainda não puderam reconstruir o templo. Muito bem, o judaísmo do segundo templo, então, tem por título esse nome justamente por causa dessa reconstrução do templo por comando de Zorobabel. Esse é um dos pontos a serem considerados. Um outro ponto a ser considerado é que muita coisa aconteceu nesse período, e aqui que eu vou me valer dos escritos do Brodus para poder compartilhar com vocês algumas coisas interessantes, como, por exemplo, tudo começa, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, no período persa. Depois que o Império Babilônico acaba, os persas dominam o mundo desde 538, 535, que é quando termina o cativeiro babilônico, o período babilônico, os judeus voltam para sua terra, até mais ou menos 331, segundo Brodus e outros teólogos bíblicos. Então, nesse período persa, nesse novo período persa, muitas coisas acontecem, inclusive o nome judeu entra em uso muito mais do que israelita. O nome israelita, que era forte antes do cativeiro babilônico e até no cativeiro babilônico, agora cai em desuso, e o termo judeu ele acaba ganhando proeminência, não é, preponderância diante dos outros povos, e denotam justamente aquele povo, aquela nação, o povo daquela nação, melhor dizendo, conquistada, que agora retorna para sua terra, a terra de Judá, e tem a sua sede ali em Jerusalém. Então, foram cerca de 50 mil pessoas que voltaram para lá, debaixo da liderança de alguns homens, né, de modo especial Zorobabel, que era da linhagem real de Davi, e, acima de tudo, o sumo sacerdote Josué, junto com o profeta também Ageu e outros que nesse primeiro momento voltaram. A gente sabe também que desse período consta-se a história do período do judaísmo do segundo templo, o início dele, a história de Esdras, quando ele volta também para a Judá, a terra de Judá, em aproximadamente 485 a.C., e houve ainda uma terceira leva, né, que retornou para lá, e esses vieram com Neemias, cerca de 40 anos depois de Esdras, por volta de 445 a.C., segundo os dados aqui apresentados por Brodus David Hale. Eu vou ler um trechinho do que ele fala aqui. Começando com Esdras e continuando através do trabalho de Neemias e Malaquias depois, foram iniciadas reformas que deveriam ter resultados de longo alcance, uma vez que os persas não iriam tolerar a restauração da realeza davídica. O oficial mais alto politicamente era o sumo sacerdote. Esse homem respondia de maneira geral ao governador persa. Esse ofício resultou eventualmente em reis sacerdotes. Igualmente, era necessário obter a aprovação do governador persa para eleger-se o sumo sacerdote. Então, no final do Velho Testamento, Eliasibe era o sumo sacerdote entre 445 e 430 a.C. Seu sucessor foi Jeoiada, 430 a 405, e ele teve 2 filhos que foram Jonatã e Josué. Próximo à morte dos pais, ambos os filhos disputaram abertamente pelo ofício, e o governador persa, Bagoses ou Bagoches, né, foi persuadido a aprovar Josué, embora Jonatã fosse o herdeiro legal, de acordo com a lei de Moisés. Como resultado, Josué foi morto por seu irmão entre os muros do templo. O governador persa indignou-se e se moveu contra Jerusalém. Contudo, ele ficou satisfeito pela arrecadação de um imposto contra os sacrifícios do templo durante os 7 anos seguintes. Então, um pouco desse clima de quase guerra civil, ou de probleminha civil, nessa disputa por esse posto que deveria ser religioso, mas agora tinha um caráter também bastante político, né? Por conta dessa questão aqui apresentada para vocês. Esse período, gente, vai até o ano 330, 340 a.C., que é quando Alexandre o Grande, filho de Filipe II, rei da Macedônia, ele acaba tomando a posse do império, pequeno império, na verdade, o primeiro pequeno reino, né, macedônico, e depois ele vai avançando as conquistas, conquista a Grécia também, agora não era só macedônico, mas macedônico grego,
e aí depois ele continua avançando, e esse cara ganha o mundo inteiro, ele conquista praticamente todos os territórios possíveis e imagináveis naquele tempo. Inclusive toda a Pérsia foi conquistada por Alexandre o Grande, a Judéia foi conquistada por ele, e aqui nós temos um período que vai de 331 a.C. até 167 a.C. Em 336 a.C., eu vou ler um texto aqui do autor, quando Jadua era o sumo sacerdote, Filipe II da Macedônia foi assassinado quando fazia planos para invadir a Pérsia. Seu filho Alexandre o Grande, muito conhecido, muito famoso, sucedeu com apenas 20 anos de idade. Ele uniu toda a Macedônia e a Grécia, e em 334 ele atravessou o Helesponto, a região do Helesponto, para libertar as colônias gregas da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, ali do ladinho da Grécia, libertou todo mundo ali, e junto de 35 mil homens, Alexandre derrotou 3 grandes generais, de Dario III em Grânico, que era alguém do Império Persa. E em 334, após passar a noite sem dormir e ter tido uma visão de um ancião que o aconselhava a continuar sua luta contra os persas, ele foi. No ano seguinte, 333 a.C., Alexandre outra vez derrotou um grande exército em Issus, uma outra cidade da Pérsia. E somente após essa vitória, Alexandre se pôs a sonhar com a conquista do mundo, e que foi o que eventualmente aconteceu, pelo menos com todo o mundo conhecido daquele período. Não há muita coisa que se dizer a respeito da história de Israel dentro desse período. É lógico que muita coisa aconteceu, mas com relação ao povo judeu, que nós sabemos que o povo judeu foi conquistado por eles, né, pelos gregos, mas com a morte de Alexandre o Grande, praticamente prematura, ele morreu entre 32 e 33 anos de idade, ele era um gênio militar, o seu grande império acabou sendo dividido entre alguns dos seus generais, como os Ptolomeus, ali no Egito. Eu vou ler um trechinho dele aqui. A miscigenação de raças estimulou o espírito de cosmopolitanismo, um secretismo religioso e o interesse no indivíduo. A duradoura contribuição de Alexandre para a civilização mundial dificilmente pode ser subestimada e imaginada. Depois da morte do Alexandre, o império caiu na mão de seis de seus generais. E ele vai citar os nomes aqui. Laomedon tomou posse da Síria, região da Síria, ali um pouquinho mais ao norte de Israel, né? Ptolomeu Lagos, Soter, conhecido na época como Salvador dentro do Império Grego, ele recebeu a região do Egito e boa parte do norte da África também. E a Babilônia acabou ficando na mão, e toda aquela região do Oriente, mais Oriente Médio, né? Já indo um pouco mais ali para a Pérsia mesmo, a região onde hoje fica o Iraque, quase Irã também, ficou na mão de Seleuco. E os outros 3 tinham a ver com os judeus. Então, dentro de 2 anos, Ptolomeu, Seleuco derrotaram Laomedon, e os 2 generais invadiram o território da Síria, que eles comandavam, né? E a Palestina ficou sob o controle de Ptolomeu, a Síria. A Alexandria, planejada por Alexandre e o seu arquiteto, tornou-se a capital e logo o centro liderante da cultura grega. Sóter, que era um desses imperadores aqui, que tomaram conta daquela região entre Palestina e Israel, tornou-se o maior do mundo antigo. Sóter, iniciou uma biblioteca, continuando a leitura dele aqui, que na época do seu filho, o Ptolomeu Filadelfo, 285 a 277, tornou-se a maior do mundo antigo, a maior biblioteca, era essa biblioteca de Alexandria, né, que depois acabou sendo destruída. Desejando ter uma cópia em sua biblioteca de cada livro conhecido na época, Filadelfo solicitou ao sumo sacerdote Eleazar, e esse daqui é o ponto mais importante que linka o Império Grego com a história do povo judeu, para providenciar a tradução das escrituras hebraicas. Foi justamente esse cara que, Filadelfo, que era responsável por essa maior biblioteca do tempo antigo, a Biblioteca de Alexandria, que solicitou a tradução da Bíblia hebraica na época. E foi o que aconteceu, e o resultado foi a Septuaginta, né? Tornou-se as escrituras para a comunidade judaica de fala grega. Mais um parágrafo que ele comenta aqui: durante esse período, a Palestina estava experimentando uma helenização gradual e pacífica. Ela foi exposta à atração
do modo de vida grega, na língua, na arte, na comércio, na liberdade, na alegria dos festivais e jogos, e houve uma dispersão voluntária pelo mundo grego afora. A política dos Ptolomeus era conceder aos judeus direitos civis iguais aos dos macedônicos. Então, pouco a pouco, eles acabaram caindo na graça do povo, né? Aqui tem um pouco também de observação a respeito dos Seleucidas e da Síria, que eu acho importante a gente ler e conhecer para entender um pouquinho do cenário de mudança. Durante todo o tempo da dominação ptolomaica na Palestina, os reis Seleucidas da Síria estiveram olhando gananciosamente a área rica em ferro e outros metais dessa região. Os judeus da Palestina eram um campeonato de futebol, né, digamos assim, político entre os dois países poderosos. Devido a casamentos mistos e complicações políticas, Antíoco III, o Grande, marchou contra Ptolomeu Epifânio e em 198, na Batalha de Panéias, o exército egípcio, sob a liderança de Escopas, foi derrotado, e os judeus parecem terem recebido Antíoco de braços abertos nessa ocasião. Daí então, em 192 a.C., a gente está chegando perto já, ocorreu um evento que iria ter implicações políticas de longo alcance. As duas grandes ligas gregas, sempre em guerra uma com a outra, convidaram os sírios e os romanos a tomarem partido. Este é o primeiro aparecimento dos romanos como um potencial mundial. Em 190 a.C., na Batalha de Magnésia, muito conhecida, entre Sardes e Esmirna, aquela região por onde o apóstolo João passou e plantou igrejas, hoje na Turquia, os romanos, ali debaixo da liderança de Cornélio Cipião, ou Cípio Asiáticos, né, derrotaram o Antíoco. E ele teve que pagar uma indenização tremenda, etc, etc, marinha, elefantes de guerra e outras coisas, informações aqui que eu acho que não são tão necessárias. Aí o Seleuco IV herdou o trono e a grande dívida do seu pai, ele seguiu uma política mal orientada em seu tratamento com os judeus. Continuando aqui, o próximo parágrafo, esse é importante eu ler tudo. Antíoco IV, conhecido também como Antíoco Epifânio, talvez você já tenha ouvido falar a respeito dele, uma figura interessante nesse período, passara 12 anos em Roma como refém. Ele foi saturado com a cultura grega e o legalismo romano. Ao voltar, ele determinou unificar o império, estabelecendo o politeísmo grego como religião estatal. Ele não iria tolerar nenhuma oposição aos seus planos. O único curso de ação para ele era forçar o povo, por todo o seu domínio, a aceitar a cultura grega. Através do sumo sacerdócio corrupto em Jerusalém, os judeus mais influentes a princípio estavam bem simpáticos a essa helenização. Sob o pretexto de resolver um problema de casamento, a irmã era casada com Ptolomeu, Antíoco invadiu o Egito em 168 a.C., 168, 169, a data varia, e Jerusalém soube que ele fora morto e a cidade ardeu em exultação. Houve também grande disputa sobre duas facções que tentavam conseguir o sumo sacerdócio. Nesse período aqui, o Antíoco soube dessa disputa e, pensando que a Palestina estava em revolta contra ele, ele voltou, entrou em Jerusalém, matou 40.000 judeus e roubou o santuário. Foi a profanação do santuário, como conhecida naquela época, que acabou resultando num evento extraordinário judeu que aconteceu depois. Retornando ao Egito para prosseguir sua conquista ali, ele encontrou Laanus, embaixador romano e aliado também deles naquela região. Forçado a deixar o Egito em vergonha e ignomínia, Antíoco voltou para casa através da Palestina. Ele culpou os judeus por sua falha em tomar o Egito. E mais uma vez, entrando em Jerusalém, ele sacrificou um porco no altar. Um altar dedicado a Zeus foi colocado no templo de Jerusalém e as cópias da lei foram confiscadas e destruídas. A pena por se ter uma cópia da lei naquele tempo e praticar-se a circuncisão era a morte. Qualquer observância do sábado foi declarada ilegal e no mês de dezembro, em 168 a.C., o sacrifício no templo cessou. Aquela profecia de Daniel 9:27, não é? Sobre a abominação ou abominável da desolação, a abominação da desolação,
foi muito evocada nesse período como um cumprimento daquela profecia de Daniel. É aqui, então, em 167 aproximadamente, 168 a.C., que começa um dos períodos mais fantásticos do judaísmo do Segundo Templo, que é o período Macabeu, ou período Asmoneu, como muitos o chamam também. E foi um período em que uma revolta judaica massiva veio acontecer, em que um levante de uma família de judeus, da família dos Macabeus, se levantou contra esses que estavam proibindo a religião em Jerusalém, em toda a Judéia, e que estavam também querendo sacrificar porcos no templo, estavam querendo adorar outros deuses no templo de Jerusalém, e estavam também a proibir toda a prática de culto, toda a prática litúrgica que eram tão bem empregadas e praticadas ali no templo em Jerusalém. Bem, algo interessante a se dizer nesse período, eu vou ler alguns trechos aqui do que eles comentam, pulando alguns parágrafos. Ele diz: a princípio a resistência dos judeus foi somente passiva. Ninguém fez nada. O pessoal só ficou revoltado, mas ninguém fez nada. À medida que a perseguição aumentava em intensidade e os fogos de adoração a Deus queimavam cada vez mais baixo, iniciou-se uma resistência ativa. A liderança para a organização da resistência ativa começou com um sacerdote na cidade de Modim. Aí fala outras coisas aqui da geografia, enfim, Matatias, que era esse cara, era da linhagem de um certo Asamoneu, ou Asmoneu, por isso dos Asmoneus, né, ao invés de Macabeus. Aqui, ok. É deste último nome que a família tirou o seu nome, Asmoneu, que eu acabei de explicar. Estando avançada em idade, Matatias teve 5 filhos, o João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatã. Judeus de toda a Palestina, insatisfeitos com as políticas de helenização do Antíoco Epifânio, olha que interessante isso, e o sacerdócio corrupto, vieram a responder à chamada às armas. Muito antes, os Azidim e os Assideus, que eram os zelotes da lei, eles uniram-se a Matatias. Após 1 ano e a morte do pai, a liderança do exército passou a Judas Asmoneu ou Judas Macabeu, que era um dos filhos do Matatias. E Judas, seguindo aqui onde eu parei, Judas, 1 ano após a morte do pai, a liderança do exército passou a Judas, Simão servindo como conselheiro principal. Judas provou ser um general capaz e levou o nome de Macabeu, que significa martelador. Depois de uma série de brilhantes vitórias, ele entrou em Jerusalém e rededicou o templo, justamente, segundo a tradição, em 25 de dezembro de 165 a.C. E não contente com simplesmente uma forma de liberdade religiosa em Jerusalém, Judas quis conseguir a liberdade política igualmente. E seus seguidores devotos, os Hasidim, ou Hashidim, contudo, se opuseram a esse plano ambicioso e o abandonaram. Com apenas 600 homens em seu exército, Judas foi morto na Batalha de Elasa em 161 a.C. Muitos judeus sentiram-se ofendidos quando Judas apelara a Roma por ajuda, e a gente vê isso em 1 Macabeus, no capítulo 8. Jonatã, portanto, irmão de Judas, tornou-se o líder da revolta, e numa série de brilhantes manobras políticas foi designado sumo sacerdote e os judeus receberam liberdade religiosa. Mediante a morte de Jonatã, Simão, o filho mais velho de Matatias, assumiu a liderança e o sumo sacerdócio em 148 a.C. A astuta política diplomática de Simão foi recompensada com independência política completa. E aí então vem um último período aqui que eu quero ler, onde ele fala desse período final, já após essa revolta dos Macabeus e a vitória deles, praticamente libertando o seu povo de todo aquele levante pagão e de toda aquela destruição da religião em Jerusalém. Após eles terem conseguido isso, no período de 142 a.C. até 63 a.C., a nação judaica esteve mais uma vez independente. Os príncipes que se seguiram a João Hircano foi filho do Simão, que era irmão do Judas Macabeu, que era filho do Matatias, que foi o cara que começou tudo isso. Eles não tinham um espírito de patriotismo e judaísmo, né? E corajoso e autossacrificial que havia marcado seus antigos macabeus. E eles se degeneraram em procuradores de posição
e intriga política dentro da família. Irmão contra irmão, filho contra mãe, até no final de uma disputa foi apelado à força romana e com a intervenção dos romanos, a nação judaica tornou-se uma província romana. Quando então termina essa soberania judaica naquela região? Termina quando eles foram apelar aos romanos devido a brigas internas na família dos Macabeus. E aí então a Judéia acaba se tornando uma província, um estado dentro do Império Romano, que já estava a vigir justamente nesse período, ao começar desse período, especialmente sobre a nação judaica, os israelitas que ali estavam. E o primeiro grande governador desse período foi justamente Herodes o Grande, que vai existir durante um seu longo mandato, até praticamente o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desse período, por exemplo, que se desenvolve algumas questões que nos são conhecidas no Novo Testamento, como, por exemplo, as instituições da sinagoga, a instituição das sinagogas, como eu já disse para vocês em aulas passadas, no final do cativeiro babilônico, a reconstrução do templo no período de Zorobabel, dos judeus que voltaram do cativeiro babilônico, a instituição de um sinédrio, daqueles que formavam uma liderança, que decidiam coisas ali entre eles, e também de grupos religiosos, facções religiosas, como por exemplo os fariseus. Eu quero ler aqui um trechinho sobre esse grupo. O grupo maior e mais importante é o chamado fariseus. A palavra em si significa separatistas, tendo sido provavelmente aplicada como uma expressão de escárnio dos seus oponentes. Eles fizeram seu primeiro aparecimento definido como um grupo com esse nome durante a época de João Hircano I. Alguns estudiosos dizem que o termo foi pela primeira vez usado quando alguns judeus piedosos se separaram de Judas Macabeu depois de 165 a.C. É mais provável que eles foram os sucessores dos Hassidim, que se haviam empenhado em separar-se do pecado na separação, interpretando as escrituras dessa maneira, tentaram ressuscitar todas aquelas reformas espirituais e religiosas empreendidas por Esdras e depois por Neemias também. A ideia é que desses Hassidim, que eram o braço forte de Judas Macabeu na conquista, na reconquista do templo de Jerusalém e da terra, e quando este Judas Macabeu ele quis ir mais além e quis outras liberdades, enfim, e acabou perdendo, não conseguindo, porque alguns se separaram dele, desses que eram seu braço direito, esses que se separaram dele foram os separatistas, de onde vem a palavra hebraica para fariseus, que são os separatistas. Então ali teria surgido o grupo dos fariseus. E a ideia que a gente encontra por trás desse grupo é de um grupo que era realmente focado só na palavra. A ideia deles era essa, embora hoje a gente olhe para eles com uma concepção diferente, que era um grupo falso, hipócrita, e era realmente, mas a gente tem que entender que naquele tempo eles eram o grupo religioso daquela época. Eles eram aqueles que queriam viver pela palavra. Eles eram aqueles que queriam e pensavam da seguinte maneira: bom, o Senhor quer que a gente conquiste militarmente? Não, Ele não quer. Ele quer que a gente viva na palavra. Então vamos restaurar a palavra e vamos levar a palavra ao mundo afora. É nesse sentido que quando a gente olha já no Novo Testamento, a gente vê Jesus falando dos fariseus, que eles viajavam mar e terra para fazer um prosélito, ou seja, eles eram de certo modo missionários naquilo que eles faziam, embora pela motivação errada, criando leis onde o próprio Deus não criou, mas eles tinham uma espiritualidade que não se vê no Antigo Testamento. Não se vê idolatria no meio dos fariseus, não se vê estátuas, ídolos pagãos, pelo contrário, o que se vê é até um legalismo exacerbado dentro daquilo que foi a palavra do Senhor. Eles puxaram o pêndulo da religião para o outro extremo. Se por um lado o povo no Antigo Testamento estava pendendo para a idolatria, já no Novo Testamento, final do período do judaísmo do Segundo Templo, começo do Novo Testamento, para terminar o período da história de Israel, nós os vemos partindo para o outro lado do pêndulo, mostrando assim uma certa exacerbação e um legalismo, e que na verdade levou a uma hipocrisia completa. É desse período também que surge a seita dos saduceus, provavelmente derivando seu nome de um certo sacerdote chamado Zadok, né? Por isso os saduceus, os seguidores dele. Os Zodikim, como alguns os chamavam também, que eram os justos, e eles, embora fossem uma
facção religiosa, digamos assim. O ponto deles e as preocupações deles eram outras, com outros aspectos, especialmente mais voltados para questões liberais, econômicas, políticas nacionais, etc., não tão religiosas quanto os fariseus. Embora eles também fossem religiosos, mas eles tinham certas concepções acerca da doutrina, ou de certos pontos doutrinais diferentes dos fariseus. Eram, de certo modo, mais liberais, a gente os chamaria, embora isso seria um anacronismo, mas era como se eles fossem os liberais modernos em alguns aspectos da sua expressão de fé. Nesse período também surgem os zelotes, aqueles que queriam libertar o povo do domínio romano, também os essênios, também os herodianos, os saduqueus e vários outros grupos, todos iniciados e formados justamente nesse período. Há muita coisa interessante nesse período e eu incentivo vocês a conhecerem cada vez mais a literatura desse período, toda a literatura a respeito dos anjos que surge nesse período, a literatura apócrifa e pseudepígrafa que é gerada nesse período e que acaba formando toda aquela literatura que é usada no Novo Testamento e que é citada muitas vezes e que hoje é tida como fonte de material gnóstico, né, para a gente entender um pouco das seitas e heresias do período neotestamentário. Muito interessante conhecer todo esse material também. Além de outras coisas que são concebidas nesse período. Ao final desse período, ainda com o governo de Herodes o Grande, nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Já o Império Grego, devido à sua facção, a facção, que é a divisão, né? Essas brigas, né, fizeram com que o Império fosse se dividindo entre aqueles generais que eu mencionei durante a aula, e a gente deu aqui no Brodus, e eles foram perdendo a sua força, até que os romanos, que no começo eram só uma força pequena aliada de alguns generais gregos, agora eles se tornam o maior império do mundo, dominam tudo que era dos gregos e até um pouco mais. Nesse período em que nasce o Senhor Jesus, César Augusto era o imperador. E depois dele, Tibério César é o imperador da época da morte do nosso Senhor Jesus, e o governador daquela região ali da Judéia já não era mais Herodes, mas era o Pôncio Pilatos. E a história dos judeus, dos israelitas, né, pelo menos até o período bíblico, ela encerra-se por volta do ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém é totalmente destruído por ordem do general Tito, que anos depois se torna um imperador romano. Nesse período ele é apenas um general, e que teve um soldado que inadvertidamente lançou uma flecha para dentro do templo e acabou incendiando o templo após um período de cerco em que milhares morreram de fome e o templo foi queimado, e depois disso uma revolta aconteceu ali naquela mesma semana e a cidade foi totalmente arrasada e destruída, a ponto de Flávio Josefo, que é um historiador romano e que presenciou in loco, ele estava ali, a destruição de Jerusalém, descrever que se alguém passasse por aquela região uma semana, um mês depois, não seria capaz de dizer que ali um dia havia existido uma cidade. E ali se cumpriu, no encerrar da nação, no encerrar desse período tão grandioso que começa lá com Abraão, do povo, da relação do povo com aquela terra, encerra-se com o cumprimento de uma profecia do próprio Senhor Jesus, que é olhar para o templo, o grande templo, o templo de Zorobabel, agora reformado por Herodes, que se tornou uma das maiores maravilhas do mundo da época, quando Jesus olhou para o templo e disse: não sobrará pedra sobre pedra. E isso foi exatamente isso que aconteceu na destruição final desse templo. Com isso, então, nós terminamos a nossa história de Israel. Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo e espero que com essas aulas você tenha se interessado a conhecer um pouco mais sobre esse povo e sobre o Deus desse povo, que ao revelar ao povo a história deste, acaba revelando um pouco do seu próprio caráter, mostrando como ele quis que o seu caráter estivesse impresso naquele povo. É o nosso Deus também. E é o mesmo Deus que deseja que esse caráter revelado nas Escrituras esteja presente na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos em um próximo módulo.